Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de relatos dos inscritos. Quero agradecer bastante ao senhor Antônio Donizete que nos disponibilizou essa história, essa experiência de vida que ele teve e eu vou ler para vocês aqui exatamente o que ele falou, tá, gente? Vai ser um vídeo onde eu vou ler literalmente o que ele me mandou, porque assim a história fica muito mais próxima da verdade. E eu espero que vocês gostem, é claro. Eu quero fazer um convite também para vocês conhecerem nosso outro canal, Castelos do Tempo. Isso é para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história, que esse relato que é bem interessante. Vlad, solta a vinheta. O senhor Antônio, ele nos conta aqui no relato que havia no município de São Paulo, no finzinho ali da década de 1960, um casal que ainda estava em fase de lua de mel, cujos nomes ele se lembra muito bem. O homem se chamava Rubens, era um pernambucano de 22 anos de idade na época e tinha uma profissão que era pintor de residências. Já a sua esposa Ana, ela era baiana, tinha 20 anos de idade e ela era dona de casa. Recém-casados e muito apaixonados, o casal tinha planos de fixar residência naquele bairro da zona norte de São Paulo. Afinal, as oportunidades de progresso social e financeiro eram muitas naquela época. Então, pensando nisso, eles alugaram um imóvel no bairro de Vila Nova Cachoeirinha. Era uma casa bem modesta, não tinha muitos luxos, mas o casal tinha tudo aquilo que eles consideravam necessário para começar a vida deles. Essa história aconteceu lá em meados de 1969, na história que eu vou contar para vocês, aproximadamente entre os meses de outubro e novembro. Então foi nesse período que tudo que eu vou contar, tudo que eu vou ler, né, que ele colocou aqui para mim, aconteceu. É uma história bem interessante. Fica comigo até o final do vídeo, gente, porque isso é muito importante mesmo. E se gostar, já deixa o like, que é bem importante para o nosso trabalho também. Com a autorização da administração da imobiliária, o Rubens ele perguntou, né, se podia pintar a casa com tons um pouco mais alegres, porque era uma casa provavelmente já talvez um pouco mais antiga, então ele queria dar uma revivada naquela casa e ele conseguiu essa autorização e como ele já era pintor, ele mesmo fez esse trabalho. Tudo parecia muito bem até que um certo dia ele ouviu ruídos bem nítidos de passos num pequeno corredor de acesso até a porta de entrada principal da casa. Notando, obviamente, que a sua esposa estava dentro de um dos cômodos tratando de seus afazeres, ele acendeu a luz do corredor e foi verificar a situação. Não era nada e o portão estava trancado. Só que um pouco mais tarde, ao irem dormir, todos os dois escutaram barulhos semelhantes aos copos se quebrando, pratos também se estilhaçando no chão, e automaticamente eles foram direto para a cozinha. Mas ao acender a luz eles perceberam que não tinha exatamente nada fora do lugar, nenhuma peça de louça tinha sido quebrada, então o que originou esse barulho todo? Provavelmente o sobrenatural que estava lá. Essa situação que o senhor Antônio Donizete ele contou pra gente a respeito desse casal, do Rubens e da Ana, me lembrou muito uma história que eu já contei para vocês aqui. Eu já fiz um vídeo aí, Vlad, contando sobre as nossas experiências sobrenaturais. Se vocês ainda não viram, vou deixar o link aqui na descrição e também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você sempre é notificado quando sai vídeo novo. Então, a minha avó, que já é falecida já há muitos anos, ela também enfrentou uma situação parecida, onde várias pessoas da minha família estavam conversando atrás da casa e de repente veio um barulhão de louça se quebrando e a minha avó pensou, meu Deus, é a minha estante cheia de bichinhos que ela tinha ali de louça, provavelmente meus pratos, tudo caíram, tudo se quebrou. E o chão deve ter cedido, porque já era uma casa mais velha. Todo mundo correu, gente, e não tinha absolutamente nada fora do lugar. E nenhuma casa próxima também justificaria aquele barulho todo, porque ela morava numa região bem isolada de Alfredo Wagner. Então essa questão dos barulhos de louça, eu já escutei, já tive essa experiência, porque a minha avó mesma que me contou. Quando o Rubens foi na cozinha e a Ana também perceberam que nada de errado tinha acontecido, ela começou a rezar, porque ela já sabia que provavelmente alguma coisa muito além da imaginação dela estava acontecendo naquela casa. Após esse fato estranho, segundo o senhor Antônio Donizete, ele comentou que então na casa desse casal tudo ficou mais calmo. Só que no dia seguinte, ao sair para trabalhar, a esposa, no caso a Ana, ficou sozinha e ainda estava muito assustada pelo que tinha acontecido na noite anterior.
Quando era por volta das 10 horas da manhã, ela sentiu nitidamente como se um homem estranho estivesse passando muito perto dela. Nesse momento, ela sentiu também um forte arrepio no corpo. Seguido então a isso, novamente ela ouviu um barulho como se uma garrafa de vidro estivesse caindo no chão e se quebrado. Ela ficou completamente assustada e tomada pelo medo, ela não conseguia mais nem rezar. E num instinto de sobrevivência e pânico, ela correu sem olhar para trás e foi até a construção aonde o seu marido estava trabalhando como pintor, porque ela não conseguiu mais ficar naquela casa. Ela contou tudo o que tinha acontecido, ela deu um abraço bem forte no marido dela, porque ela estava com muito medo, e ele também já tinha escutado algo parecido. Então, naquele momento, eles resolveram se mudar de residência, e assim foi feito. Numa atitude de desespero e pânico, não casualmente, uma vizinha de frente à casa do senhor Antônio Donizete, que ficava tudo ali no mesmo bairro, ela tinha também disponível uma casa um pouco menor para alugar. Essa senhora, ela tinha o nome de Maria, era comadre da mãe do senhor Antônio. Bem, feita a locação, então, a Ana e o Rubens, eles se mudaram para essa casa, né, que já tinha todo o conhecimento ali do seu Antônio também. Então, a Ana, ela se tornou bastante amiga da mãe do senhor Antônio, que era uma mulher católica, viúva, e mãe de 6 filhos, sendo que desses, o seu Antônio é o mais novo. E à época deveria ter mais ou menos entre 10 para 11 anos de idade quando ele escutou muitas histórias referentes a essa residência. Após essa mudança de endereço, a vida do casal voltou a ter paz e eles nunca mais escutaram nada parecido. Ou seja, o problema realmente estava naquela casa e não junto com eles, porque assim que eles saíram, o problema permaneceu lá. Só que mesmo o casal saindo, a vizinhança também relatava que aquela casa fazia muito barulho, ninguém que tentava morar lá conseguia ter paz, então realmente foi um acerto eles terem saído de lá, mas a vizinhança já estava bastante intrigada, porque essa casa já estava com o portão cadeado, tinha correntes de ferro, não havia ninguém morando na casa, depois que o Rubens e que a Ana saíram de lá, mas todo mundo reclamava dos barulhos daquela residência, principalmente no período da noite. Os fenômenos paranormais dessa antiga residência nunca pararam. Haviam relatos de vizinhos que pedras eram arremessadas a uma curta distância e algumas vezes essas pedras chegaram a ferir quem passava perto da casa. As pessoas ouviam gritos, a voz de dentro da casa, mesmo sem nenhum morador, parece que tinha alguém conversando, sempre alguém num tom de voz um pouco mais alto, então quem era? Nada, não tinha nada ali dentro, pelo menos nada visível. Essa questão das pedras também me lembrou muito um caso que nós já fizemos aqui no canal, já há bastante tempo. Para quem não viu, também eu vou mandar o link lá no grupo, tá, gente? É sobre a Casa Assombrada de Caiçara. Lá também tinha essas questões das pedras, só que lá era o contrário. A pedra, ela caía dentro da casa e policiais garantiram que isso tudo é verdade, porque eles presenciaram, não tinha como ninguém jogar aquelas pedras dentro da casa, até que um policial falou então para o dono da residência: eu não posso resolver o seu problema é de fundo espiritual, então que o senhor procure um padre para dar uma bênção na sua casa. E assim foi feito, mas eu não vou me prolongar nessa história porque está no outro vídeo. Depois desse, vocês vão lá e assistam, por favor, porque isso ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho. E se possível, deixe um comentário também, não só nesse vídeo de hoje, mas no de Caiçara. Certa vez a polícia ela também foi acionada para averiguar se ali havia invasores ou pessoas que não tinham mais nenhum local para morar, né? Uma pessoa desocupada, um usuário de alguma substância, enfim, só que nada foi encontrado. Quando uma viatura se aproximou, ela foi abordada com pedradas, tá, gente? Então a própria viatura da polícia, o próprio policial também foram agredidos por pedras que saíam de dentro da residência, mas automaticamente também quem que estava jogando, eles pensavam, se não tem ninguém dentro de casa, é alguma força que a gente não pode combater nesse momento. Para vocês terem uma ideia, a pedrada foi tão forte que saiu de dentro dessa residência que chegou a quebrar o vidro da viatura. Só que os policiais também acharam essa história muito estranha, porque a casa ela estava toda trancada. Portão, janela, porta, estava tudo trancado e eles constataram que não tinha ninguém dentro da residência. Então fica uma situação bem complicada e os policiais também se tornaram, de certa forma, testemunhas do que acontecia nesse local. Esses fatos todos que aconteceram haviam tomado uma forma de um vulto. Muitas pessoas também viam um vulto naquela casa. E isso atraiu cada vez mais a atenção de muita gente, chegando a ser até mesmo notícia de um jornal chamado Notícias Populares.
Essa casa ela também se tornou um local de peregrinação, onde evangélicos faziam orações e até mesmo um padre da paróquia local foi convocado mesmo, tá, gente? Para benzer esse lugar. E ele recebeu o quê? Uma pedrada que chegou a machucar o supercílio dele. Não sei se ele não levou ponto, porque foi um machucado bem grave e depois disso ele não continuou mais na casa. Os efeitos paranormais dessa residência se seguiam, era o assunto da cidade, até que um dia um repórter policial muito famoso dos anos 70, ele tinha um programa de rádio e ele explorou esse caso que teve grande dimensão nacional, teve outras pessoas também que tentaram visitar a residência e a maioria delas era atingida por pedras. O senhor Antônio conta que, movidas exclusivamente pela curiosidade, a mãe dele, Corina, e também a sua comadre Maria, elas resolveram fazer uma visita nessa casa que já era considerada por todo mundo extremamente assombrada. Muitas pessoas falavam que ela também poderia ser até mesmo amaldiçoada. Muito contra a minha vontade, eu também fui com elas. Isso são palavras do senhor Antônio, tá, gente? Ele estava morrendo de medo, é claro, ele era pequeno também na época. Se um adulto já tinha medo, imagina uma criança. Ele conta que ao longe, tipo numa distância de uns 100 metros, parecia uma casa comum, porém totalmente abandonada. De repente, fomos recebidos por pedras enormes que quase nos acertaram. Dali mesmo fizemos meia volta e não ousamos mais chegar perto dessa casa. Passado esse período, então, em que eles foram lá, as coisas pareciam que haviam se tranquilizado um pouco mais, mas isso não demorou muito tempo para mudar. Religiosos de todas as religiões estiveram lá tentando entender o que havia naquela casa. E eu não sei se o dono da casa também tomou esse conhecimento, como é que funcionava, porque era a imobiliária que tomava conta dos aluguéis e também de tentar sempre alugar, mas sempre que alguém pisava naquela casa, coisas estranhas aconteciam, eles não ficavam nem uma semana. Então era um ambiente bastante pesado mesmo, e talvez um motivo muito grave tenha levado tudo isso a acontecer nessa residência, que foi, infelizmente, o falecimento de alguém. Chegou um tempo que uma mulher chamada Augusta, ela era de uma instituição kardecista e ela também era médium. Ela teve a oportunidade de sentir a presença de um homem alto e muito magro que havia desencarnado de forma muito trágica e traumática ali mesmo naquele local. Lembra que a Ana, ela comentou que ela sentiu a presença de um homem perto dela, mas ela não conseguia ver? Então, provavelmente era esse mesmo homem que essa médium conseguiu identificar como sendo o antigo morador da residência. Nesse contato com esse espírito, a senhora Augusta, ela soube que o mesmo sofria de alguns transtornos psicológicos e ele também fazia abuso ali do álcool, tá? E num determinado dia, ele resolveu, infelizmente, terminar com a vida dele, se vocês possam entender, de forma aonde ele auto se sufocou, vou dizer assim, porque senão fica muito forte, o YouTube vai lá e corta a visibilidade do nosso vídeo. Curtam bastante também esse vídeo, deixem um comentário, nem que seja uma florzinha, um pontinho, qualquer coisa, para que isso gere engajamento, porque vai facilitar muito o fato da gente continuar esse trabalho aqui no YouTube ou não. A dona Augusta, ela falou que por tudo que ele viveu naquela casa, ele nunca conseguiu encontrar a paz e que ele andava assim, perambulando por aquele imóvel, sem entender talvez muito bem o que tinha acontecido, porque pessoas que fazem isso consigo mesmas, a gente sabe que para quem acredita, né, no espiritismo, ele tem um tempo que ele tem que ficar naquele local como se ele estivesse repetindo a mesma cena por muito tempo, muitos anos e até mesmo, quem sabe, séculos. Ele fez isso com ele mesmo justamente no corredor da casa, que era onde os barulhos de louça se quebrando mais aconteciam. Infelizmente, ele tirou a vida dele no corredor daquela residência e a partir dali muita coisa começou a ser explicada. Como ele nunca havia alcançado a sua paz de espírito e seu caminho, seu espírito ficou durante muito tempo preso ao peso dos seus hábitos aqui na Terra. Após algumas sessões de desobsessão e orações também constantes, nunca mais foram vistos, comentado ou constatado qualquer fenômeno paranormal, mas isso depois de muita desobsessão, porque é uma coisa bem complicada mesmo. O médium ele tem que ter muita tranquilidade, ele tem que ter muito amor no coração para ele conseguir fazer com que aquele espírito saia da casa, porque na base do grito, sou eu que estou te expulsando, isso não funciona, gente. Então eu vejo muitos programas também de caça-fantasmas que chegam lá e ordenam que você saia. Não vai ser o que o espírito entende, ele não vai obedecer, ele vai sair se ele quiser. Então, isso para quem acredita. 2 anos depois, esse imóvel onde ocorreram tantos fenômenos, ele foi finalmente vendido novamente.
A casa ela foi demolida e desde aquele ano existe um grande supermercado que serve a região. Atualmente o senhor Antônio ele mora em outro estado, mas ele nunca esqueceu desses fatos que ele pôde presenciar, porque quase que ele levou uma pedrada, ele já conhecia a história do Rubens e da Ana, as vizinhas também já comentavam muito com a mãe dele, ele acabava escutando tudo e ele resolveu então relatar isso, e por muito pouco ele também não foi atingido por uma pedra. Então eu achei essa história muito interessante, me tornou até bastante familiar dela, porque aconteceu algo muito parecido na casa da minha avó, que por algumas vezes também falava que tinham pessoas que jogavam pedras em cima da casa, mas nunca nenhuma pedra dessa apareceu, só se ficou em cima do telhado. Ela dizia que alguns anos antes, né, dela falecer, ela me contou que aquela terra ali ela era amaldiçoada também por causa de uma terra de cemitério que tinham jogado na casa dela e porque um homem também perdeu a vida numa briga justamente na janela que eu ficava quando eu ia passar férias na casa dela. Mas isso tudo tá sendo contado no outro vídeo, não vou dar spoiler aqui pra vocês, tá bom? Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de relatos dos inscritos. Eu peço que vocês continuem mandando o relato de vocês aqui no endereço que eu vou deixar aqui embaixo, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, gente. Toda terça-feira tem relatos dos inscritos, tá bom? Se você não quiser se identificar, não tem problema. Se quiser dizer o nome somente para mim e falar, Bruna, mas lá no vídeo, por favor, não toca no meu nome, inventa outro nome, não tem problema, tá bom? Vai ser o caso de hoje. Como ela não me autorizou e nem deixou de autorizar, eu vou falar apenas que é o relato da Maria, mas que é um relato muito, muito interessante e tem a ver com marcas da vida passada. Ela acredita em reencarnação e é um assunto que eu acho muito interessante. Também peço que vocês visitem a nossa loja, tá? Que tá aqui também embaixo. Tem 2 e-books muito interessantes com precinho bem justo, assim você ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o nosso filho Gael, que é autista de 5 anos, nível 3, e tá bem difícil conseguir o atendimento dele pelo SUS, tá bom, gente? Então eu peço que vocês curtam o vídeo, deixem um coraçãozinho, um pontinho, um like, um dislike, qualquer coisa, não precisa deixar um comentário extenso. Você pode deixar apenas ali um coração que o YouTube já vai entender como comentário e nosso engajamento vai aumentar, tá bom? Eu conto com vocês. Agora vamos para essa história que eu achei incrível e acredito que vocês vão gostar também. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. Um recadinho bem rápido também, para quem curte histórias de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal, Castelos do Tempo. Bom, como é um relato, gente, eu vou ler para vocês exatamente as palavras que ela deixou para mim, porque assim o relato fica ainda mais verídico, tá bom? Eu vou chamá-la de Maria, porque ela não me deu autorização, como eu falei para vocês, e nem deixou de dar, talvez foi algum esquecimento dela também, mas para prevenir qualquer tipo de problema, eu vou chamá-la de Maria. Ela começa o e-mail assim: Olá, Bruna. Sou sua seguidora e tive seu incentivo para falar das minhas lembranças que considero ser da minha vida passada. Então, ela acredita realmente na reencarnação. É uma história muito interessante, tá, gente? Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Eu sempre tive muita vontade de estudar e nasci no interior onde os estudos eram muito precários na época. Terminei o primário e fiquei sem estudar até chegar à minha adolescência. Optei por não namorar naquele período porque queria partir para o convento, porque tinha bolsa de estudos para seguir os meus estudos. Com a ajuda do padre, que era o pároco da cidade, eu fui para um colégio com administração das religiosas freiras. Estudei, ingressei na vida regional e saí aos 26 anos de idade. Encontrei meu esposo no mesmo ano que saí e ele é espírita kardecista. Eu sempre falava sobre vidas passadas, reencarnação e evolução espiritual. Então ela já tinha isso dentro dela e ela casou justamente com o kardecista. Gente, aqui, para deixar claro de novo, quem nos acompanha já sabe. Nós não induzimos ninguém a acreditar em nenhuma doutrina, nenhuma religião, nós apenas contamos os relatos que nós encontramos na internet ou que deixam para nós. Então, nós pedimos, por favor, bastante respeito nos comentários se você não acredita em determinada crença, tá bom?
Comecei a simpatizar com os relatos e a vontade de saber quem eu fui em outra vida, e isso foi aflorando mais e mais. Confesso que eu também tenho essa vontade, viu? Certo dia no meu trabalho chegou uma colega e era a primeira vez que eu a via. Outra colega na sala me apresentou e o nome dela era Olga. O nome dela me trouxe uma nostalgia profunda com um sentimento de saudade tão grande que apertou meu peito e eu tive vontade de chorar. Decidi pensar que o nome era só um detalhe e eu tinha o meu. Detalhe: nunca havia tido contato ou escutado contato físico, ou pelo menos um parente, ela nunca tinha escutado ninguém com o nome de Olga e ela não entendia porque esse sentimento de saudade tinha cada vez que ela falava com essa moça e que eu ouvia esse nome também. O tempo passou até que, após 10 anos, havia mudado de cidade devido ao meu emprego, pois insisti em morar nesta outra cidade como se pertencesse a esta cidade mesma. Eu fui morar perto de um convento que, quando criança, havia visto a foto da capa do LP do Padre Zezinho. E lembro, com a idade de 7 anos também, que senti a mesma emoção semelhante ao ouvir o nome de Olga. Nesta cidade, sempre que passava em frente a uma escola, sentia as mesmas sensações de saudade e de grande nostalgia e ela não sabia entender o motivo disso tudo. No cruzamento das duas ruas também sentia uma sensação de perigo ou morte inexplicável, até que um dia, no cemitério ao lado da igreja desse convento, eu vi o túmulo de uma jovem vítima de feminicídio no ano de 1931. A foto da jovem é igual à minha foto quando eu tinha a idade dela. Os ideais dela, descritos na biografia da mesma, são iguais aos meus até o falecimento dela. Morreu por não ter aceitado as propostas de namoro e casamento com o seu próprio algoz. Ela foi considerada santa, pois as pessoas pediam intercessão e eram atendidas. Além disso, a cidade promove eventos para homenagear e lembrar que ela foi a primeira mulher vítima de feminicídio. Minha história é real e eu acredito que sou a reencarnação desta jovem. Ela também deixou um adendo depois. Ela colocou assim: Bruna, a escola onde eu passo em frente hoje é a mesma onde ela estudou. O cruzamento das ruas que tive um mal-estar ao passar pela primeira vez foi onde ela foi atingida pela arma de fogo no braço, pescoço e no peito. Ela foi da primeira turma da formação para professores na escola normal e eu não consegui ser professora devido a problemas nas cordas vocais e também tenho um pequeno defeito na válvula mitral do coração, ou seja, aonde a Olga, provavelmente, né, o nome dela seria Olga, foi atingida, a Maria também sentia dores e não conseguiu, inclusive, realizar o sonho dela também de ser professora por problema nas cordas vocais e, coincidência ou não, a Olga também foi atingida no pescoço. Então, tudo o que aconteceu com a Olga, de certa forma, se repetiu na Maria. Então, ela sempre teve esse sentimento de saudade, de nostalgia, que ela não conseguia entender por quê, mas hoje ela acredita realmente que ela seja a reencarnação da Olga, tá, gente? Então, assim, é um nome que marcou muito a vida dela. Ela sente saudades, nostalgia de um tempo mais antigo e eu realmente acredito na sua história, tá bom, Maria? Eu achei muito interessante todo esse desfecho, as marcas que você tem, tanto na alma quanto no corpo, e isso para mim, pelo menos para mim, é prova suficiente que talvez você possa ter sido a reencarnação dela. Não posso afirmar, né, obviamente, mas é uma coisa que realmente é muita coincidência. Só um detalhe, tá, gente? Antes de fazer qualquer tipo de regressão, eu peço que vocês tomem muito cuidado, procurem um profissional correto para que vocês não tenham problemas, para que vocês também saibam que nem tudo que a gente fez nesse passado tão distante talvez tenha sido algo bom. E se você se vê fazendo algo que hoje você não aceita, você pode ficar com traumas muito intensos. Então é importante você procurar um profissional correto. O custo não é barato, tá? Esses profissionais que trabalham
é com hipnose, não é barato mesmo, porque eu já me informei, pelo menos para mim, não é uma coisa que cabe no meu orçamento. Mas eu também tenho essa curiosidade, mas também tenho essa precaução de não procurar alguém que esteja realmente preparado, porque charlatão existe um monte por aí, tá certo? Então eu peço que vocês tomem esse cuidado também, tanto com a hipnose, quanto com o tabuleiro Ouija, aparelhos de K2. Se você não estiver muito preparado, por favor, não mexa, porque você não sabe com o que você está lidando e com o que você está levando para sua casa, tá bom, gente? Bom, gente, o relato que eu vou ler para vocês hoje é da Luciana. Ela tá com 40 anos e ela é do Rio de Janeiro, tá bom? Então é uma história muito romântica também e sobrenatural. Eu espero que vocês gostem. Como é relato, eu vou ler o relato para vocês, tá? Porque, Bruna, mas por que você vai ler, você não conta? Porque nesse caso é diferente, é um relato muito particular que a pessoa trouxe até nós, confiou na gente, tá, Luciana? Muito obrigada por ter confiado no nosso trabalho. E eu não quero que saia nada de errado nesse relato, tá, gente? Então eu vou pegar e eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês deixem para mim também aqui o comentário para saber se já passaram por algo parecido ou não, tá bom? A Luciana começa o texto da seguinte forma: Olá, Bruna e Vlad, me chamo Luciana, tenho 40 anos e sou do Rio de Janeiro. Meu relato talvez não seja tão assombrado, mas acho muito interessante mostrar que a vida e o amor continuam mesmo após a morte física. Bom, pelo menos é isso no que ela acredita, mas a gente respeita todas as opiniões aqui no canal, desde que elas sejam colocadas com bastante respeito, tá bom? Eu sou a única filha mulher entre 2 irmãos mais velhos e um mais novo. Desde criança, por volta dos meus 2 anos de idade, eu sentia coisas como presenças e até sentimentos que eu não sabia de onde vinham. Então ela já era muito novinha quando ela começou a sentir esse tipo de coisa e ela lembra disso muito bem. Bastava eu ficar sozinha em qualquer lugar, tipo no meu quarto brincando com as minhas bonecas e minha mãe em algum lugar da casa fazendo suas tarefas, que eu começava a sentir algo perto de mim, como se estivesse me vigiando. E eu gritava: Mãe, corre aqui, tem alguém aqui. E a minha mãe ela olhava para mim e dizia: Não tem ninguém aqui. Já falei para você que isso tudo é imaginação, ou seja, ela não teve também esse apoio da mãe, porque ou a mãe acreditava e tinha medo, ou ela realmente não acreditava, então ela não tinha muito como desabafar com a mãe dela tudo aquilo que ela sentia. Minha mãe sempre gostou de arrumar a casa escutando música no rádio, e haviam certas músicas que me traziam sentimentos que eu não sabia por que senti-los. E junto com os sentimentos apareciam na minha mente imagens de lugares que eu não sabia de onde eram e imagens também de pessoas que eu não sabia quem eram. Além dela ter então essas imagens, é uma espécie de déjà vu, ela também começou a ver algumas figuras que não eram tão estranhas para ela, mas ela não conseguia entender por quê. Dependendo da música que eu escutava, disse Luciana, aparecia na minha mente como lembranças lugares diferentes. Na maioria das vezes eram lugares com árvores altas, muita área verde, muitas flores, como se fosse um parque, ou seja, as visões que ela tinha também eram bem agradáveis. Eu sempre me via adulta nessas visões, vivendo numa pequena casa sozinha, deitada no chão sobre um tapete, bebendo vinho, fumando cigarro e ouvindo determinadas músicas. Às vezes eu me via nessa casa com um rapaz cujo rosto eu não conseguia ver, mas via seus cabelos cacheados e castanhos que chegavam até a altura dos ombros, ou seja, no começo ela não via o rosto desse rapaz, mas isso com o tempo também foi mudando. Via ele me abraçar e dizer a seguinte frase para mim, abre aspas, senti a sua falta. Fecha aspas. Esse rapaz também se comunicava com ela nessas visões e dizia que sentia muito a falta dela. Eu chorava muito quando essas coisas aconteciam comigo, e minha mãe, claro, não sabia por que eu ficava daquele jeito. Ela me perguntava por que eu estava chorando e eu tentava explicar. Eu contava sobre os lugares que apareciam na minha mente e ela sempre dizia:
ou você sonhou, ou isso tudo é fruto da sua imaginação. Com isso, com as palavras da mãe, a Luciana ficava muito chateada porque ela não conseguia desabafar isso com ninguém. Os irmãos não acreditavam nela, faziam até algumas brincadeiras a respeito, e a mãe também não acreditava, então muita coisa ela guardou somente para ela. Uma das músicas que a minha mãe ouvia e que me fazia chorar era Lay Lady Lay, do Bob Dylan. Essa música me trazia lembranças do rapaz de cabelo cacheado e eu chorava muito de tristeza. A música Stand By Me, do Ben E. King, também me fazia lembrar dele, e um forte sentimento de saudade tomava conta de mim ao ponto de me fazer chorar. Então ela já estava lembrando talvez até de algum sentimento que ela nutria por esse rapaz, mas quem ele era? Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. A música Let's Dance, do Chris Montes, me trazia também 3 lembranças. Uma era em que eu me via sorrindo tímida enquanto o rapaz de cabelo cacheado sorria e tentava me fazer dançar essa música com ele. Outro momento era eu dançando com alguns jovens que pareciam ser meus amigos, numa festa onde haviam vários balões coloridos e um enorme globo espelhado no meio do salão. E em outro momento eu também me via grávida, tipo de 3 ou 4 meses de gestação, tirando fotos na frente de um espelho grande junto com um rapaz de cabelo cacheado, ou seja, ela teve uma visão muito forte dela grávida e esse rapaz estava junto com ela. Isso tem tudo a ver, na minha opinião, com lembranças de vidas passadas. No final dos anos 80, por volta de 1987 a 1988, eu já tinha por volta de 4 anos. Foi lançado o disco Jive Bunny The Master Mixers. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom, gente? Desculpa se a pronúncia estiver errada. Toda vez que passava o comercial desse disco na TV, eu sentia uma grande familiaridade com as músicas que tocavam e sempre falava para os meus pais: eu quero esse disco. E meus pais falavam: isso não é disco para criança escutar. Mesmo depois de tanta insistência, de tanta explicação, ela não ganhou de presente o disco que ela tanto queria. Mas quando eu escutava essa música no rádio, eu parava tudo o que eu estava fazendo para poder dançar. Eu pegava minha vassourinha de brinquedo e a fazia de guitarra. Eu sempre amei guitarra e rock and roll internacional, principalmente dos anos 50, 60 e 70, e ninguém conseguia entender como uma menina tão jovem tinha esse gosto musical. Meus irmãos diziam que eu era louca, não só pelo fato de eu gostar de músicas antigas diferentes do gosto musical deles e também dos meus pais, mas principalmente quando eu começava a falar. Abre aspas. Eu dançava essas músicas com meus amigos nas festas onde tinham muitos balões coloridos e eu usava vestidos que rodavam, fecha aspas. E outra coisa, ela também se via dançando com esse rapaz de cabelo cacheado. A Luciana, ela também chorava muito porque os irmãos não acreditavam nela, diziam que ela estava ficando maluca, que aquilo ali não existia, eram até um pouco grosseiros com ela, algumas palavras aqui até no texto eu não vou poder falar aqui no vídeo, mas eles chegavam até mesmo a ofendê-la e isso doía bastante nela. Minha família gostava muito de samba, pagode, forró e até mesmo Roberto Carlos, e eu sempre curti rock internacional das antigas, e isso desde muito pequena, desde os 2 anos de idade, ela já gostava desse tipo de música, porque os pais não tinham esses discos em casa, mas quando passava na rádio, ela ouvia e ela gostava muito do que ela estava ouvindo, ela gostava de dançar, e aí mesmo que essas visões apareciam para ela. Eu nunca me encaixei no perfil da minha família. Na minha adolescência, enquanto todos gostavam de se reunir em churrascos, em meio a muito pagode, samba, risos e conversas animadas, eu preferia ficar no meu quarto ouvindo meus rocks favoritos. Me chamavam de bicho do mato, tentavam me incluir no meio deles, mas eu nunca me sentia bem, mesmo sendo meus pais e meus irmãos. Eu sempre me sentia só e com sentimento de saudade da minha casa, mas ela colocou essa saudade da minha casa aqui no texto entre aspas, ou seja, era saudade de um outro tempo, de uma outra casa, de uma outra vida.
A tal presença se aproximava de mim de vez em quando e eu sentia um pouco de medo. Eu não entendia o que era e tentava ignorar ao máximo até que fosse embora. Na escola também não foi diferente. Enquanto outros adolescentes curtiam os artistas do momento, como El Chan, Catinguelê, só para contrariar, entre outros grupos de pagode, eu era a roqueira maluca, ou seja, eu sempre gostei de rock antigo e essas turmas não entendiam muito bem esse gosto tão diferenciado dela. Enquanto as meninas gostavam de vestir roupas, sandálias e tênis da moda, eu era a que estava sempre usando roupas pretas e all-star. Me chamavam de esquisita, maluca, fora de moda e ainda me olhavam com cara de nojo. Sempre tive no máximo 5 amizades dentro da escola que, mesmo sabendo que eu era diferentona, digamos assim, elas me respeitavam e me aceitavam como amiga, ou seja, ela tinha poucos amigos, mas ela se manteve no gosto dela. Ela não mudou o seu estilo para agradar ninguém, e isso é muito legal. Parabéns, Luciana. As lembranças dos lugares e das pessoas que eu não sabia de onde eram continuaram a me acompanhar. Algumas pessoas da época do ensino médio me diziam que poderiam ser lembranças de vidas passadas, e essa foi a única explicação que me fazia acreditar que não era nada da minha imaginação, como a minha mãe sempre me dizia, ou até mesmo que eu era maluca, como meus irmãos e colegas da escola diziam. A partir daí me surgiram os questionamentos, e ela falou o seguinte, abre aspas, se são lembranças de vidas passadas, então de que lugares são? De que época? Quem eu fui? Quem eram aquelas pessoas? Fecha aspas. Ela já estava convicta que todas aquelas lembranças que ela tinha provavelmente era da sua última reencarnação. Isso para quem acredita, tá, pessoal? Aqui a gente não induz ninguém a acreditar em nada, a gente conta a história e você pode deixar o seu comentário, se acredita, se não acredita, mas que seja colocado com bastante respeito, porque senão o comentário ele é apagado. Apenas uma coisa eu tinha certeza e que eu falava para minha mãe e para minhas amigas, que quando eu fosse mãe, eu teria uma menina, pois naquelas minhas lembranças de outra vida eu sentia que eu estava grávida de uma menina. Os anos se passaram e em 2006, exatamente no dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, eu descobri que eu estava grávida do meu namorado, que hoje é meu esposo. Diante do resultado positivo do teste, eu pensei, abre aspas, é a minha menininha, fecha aspas. Minha filha nasceu em março de 2007 e na maternidade eu senti a tal presença, principalmente de madrugada enquanto eu amamentava minha bebê. Eu tentava ignorar e só prestar atenção na minha filha, mas a presença ficava por perto como se estivesse tomando conta de nós, como se estivesse nos zelando, nos protegendo. Em 2014, enquanto eu procurava pelas músicas do filme Sombras da Noite, o filme com Johnny Depp, que nós também temos um vídeo aqui no canal sobre experiências sobrenaturais com Johnny Depp, eu vou mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp e vou deixar também aqui na descrição, que é uma história muito legal. Enfim, ela disse que o Johnny Depp sempre foi o ator favorito dela desde criança e ela viu a foto de um dos artistas cuja música está incluída na trilha sonora desse filme. Quando eu vi a foto na tela do computador, acabei falando em voz alta. Abre aspas. Eu te conheço de algum lugar. Fecha aspas. Minha filha tinha 7 anos na época e lembra disso até hoje. Eu comecei a procurar mais músicas deste artista que tocava com o Johnny Depp. Lembra do disco que eu queria quando eu era criança e eu não ganhei? Pois então, há 2 músicas naquele disco. Sabe o filme Sombras da Noite? Além de ter meu ator favorito, tem também a participação de Alice Cooper, um dos artistas que curto desde a adolescência. O Alice Cooper era um dos amigos desse artista em questão, e junto com o Johnny Depp eles formaram a banda Hollywood Vampires, ou seja, Vampiros de Hollywood, e ainda regravaram uma música desse artista. Ela não diz o nome, tá, desse artista, mas ele tocava com o Johnny Depp. Nos shows, eles incluíam mais 2 músicas dele no set list, coincidências ou não? É uma dúvida que ela tem até hoje.
Numa noite, enquanto eu estava deitada no sofá da sala assistindo um vídeo de um programa de TV que o artista que eu sempre falava teve antes de desencarnar, eu senti a tal presença do meu lado, dessa vez mais forte, ou seja, já era uma presença que ela sentia, provavelmente desse artista, mas ele já estava desencarnado. Eu pausei o vídeo no momento em que eu ouvi algo tipo assim, abre aspas, eu não era bem assim, fecha aspas. Alguém falou isso para ela, mas quem? Obviamente eu fiquei com medo, eu nunca havia escutado uma presença falar. Apesar do medo, eu terminei de assistir o vídeo e em seguida eu fui para o meu quarto. Meu esposo já estava dormindo e minha filha foi dormir no mesmo momento que eu. Quando eu me deitei, eu falei mentalmente, abre aspas, não sei quem é você ou o que veio fazer aqui, só peço que me deixe dormir, fecha aspas. Eu pensei nisso porque quando eu era criança, já na adolescência, eu não conseguia dormir quando havia alguma presença no meu quarto. Então, a presença respondeu para mim, ok. Na mesma hora, eu peguei no sono. Já ela tinha uma comunicação com essa presença e ela agiu da forma como ela tinha pedido. Ela não perturbou, não ficou mais perto dela e deixou que ela tivesse uma noite de sono bem tranquila ao lado do esposo dela. Quando acordei na manhã seguinte, antes de abrir os olhos, senti alguém perto da minha cama e pensei que fosse o meu marido, mas não era. Ele já havia saído para trabalhar. Quando olhei, era a presença ali e de alguma forma eu conseguia ver quem era. Era ele, era aquele artista. Ele estava sorrindo, parecia que tinha ficado ali a noite toda. Pensei comigo, ué, não foi embora? Eu consegui ouvir sua risada e sua voz dizendo, abre aspas, temos alguns assuntos para resolver, querida. Fecha aspas. Ela fala para mim no e-mail, Bruna, eu juro que tentei ignorar como eu sempre fazia, esperava que ele fosse embora, mas ele não foi. Os dias foram passando e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu falava para ele, abre aspas, é você mesmo, fulano? Ele sempre sorrindo, muito calmo, dizia, quer que eu prove? E eu disse, sim, eu quero. Então ele começou a fazer com que pessoas aleatórias na rua falassem coisas que me lembravam alguma música dele, ou eu via crianças usando camisas com a estampa cujo animal é o nome da banda dele, ou com algum brinquedo do animal que é o nome dessa banda. Então ela não deixa claro o nome dele, né? Talvez para ficar de uma forma um pouco mais zelosa, tranquila, já que ela é casada também, isso era uma lembrança de uma vida passada. E num daqueles dias eu liguei a TV e estava passando o comercial de um filme cujo animal é o assunto principal do disco dele. Uma tarde, enquanto eu estava levando minha filha na escola, eu contei para ela tudo o que estava acontecendo, ela sorriu e achou aquilo tudo muito legal. Eu falei para ela o seguinte, abre aspas, acho que vou ter uma conversa com ele. Vou falar para ele ir embora. Tenho medo de não ser ele mesmo. Fecha aspas. Então minha filha me olhou seriamente e disse, não, mãe, não faz isso com ele. Escuta o que ele tem para te falar. Bom, encerramos o assunto, deixei ela na escola e no caminho de volta para casa fui falando para ele que eu achava melhor ele ir embora, isso referente à presença, tá, gente? Porque nunca na minha vida havia acontecido algo assim comigo e que por mais que ele me passasse tranquilidade, eu ainda sentia muito medo. Ele apenas se manteve por perto, porém calado. Quando cheguei em casa, fui direto para o tanque lavar algumas roupas que eu havia deixado de molho antes de sair com a minha filha. Liguei o rádio do meu celular para me distrair enquanto lavava as roupas. Eu gostava de ouvir a Rádio Cidade, pois tocava bastante rock, mas naquele horário, por volta da 1h pouca da tarde, só tocava músicas atuais, lançamentos, enfim. Tanto que quando liguei o rádio, estava tocando uma música da cantora Pitty, que era lançamento na época. Mas assim que a música da Pitty terminou,
Logo começou a tocar uma música do artista, esse que eu sempre via, e era exatamente a música que tocava no filme Sombras da Noite. Eu larguei a roupa no tanque e olhei para o meu celular que estava sobre uma mesinha perto de mim, e lá estava ele, o artista de cabelos cacheados, do lado do meu celular. Ele estava de braços cruzados, encostado na parede, sorrindo. Eu fiquei em choque, tremendo toda. Ficamos ali parados, cada um no seu lugar, ele sorrindo para mim e eu simplesmente sem reação. Quando a música terminou, ele disse: Sempre que essa música aparecer, seja onde for, você saberá que sou eu que estou por perto. Depois disso, um dos alto-falantes do meu celular parou de funcionar e o rádio também não funcionou mais. Acho que foi por conta da interferência da energia desse espírito. Olha a história, gente. É uma história muito, mas muito interessante mesmo. Ela também disse o seguinte no e-mail que eu estou lendo para vocês. Bruna, a partir daquele momento não tive mais dúvidas de que era ele mesmo. Então, desde aquele dia, ele começou a me ajudar a ter acesso às minhas lembranças de vidas passadas. Eu pude então ver com mais clareza as lembranças que eu tinha desde criança. E durante o tempo que ele esteve aqui comigo, minha cabeça parecia um jukebox, pois durante o dia inteiro ficava tocando as músicas dele na minha cabeça. Mas também eu nunca havia me sentido tão em paz como ele me fazia me sentir. Era uma paz, uma tranquilidade tão grande que as pessoas ao meu redor até mesmo estranhavam o meu comportamento. O que ele me mostrou, resumindo, tá? Foi o que o espírito então mostrou para ela. Nós nos conhecemos em sua última reencarnação, em 1972, na Inglaterra, quando eu o entrevistei. Eu era americana, da Califórnia, fui para a Inglaterra para estudar jornalismo e trabalhar. Eu era solteira, mas ele era casado. Mas como a maioria dos artistas era muito cobiçado pelas fãs e tinha lá os seus casinhos, e um desses casinhos ele teve foi comigo. A gente quase não se via, principalmente por conta da agenda dele, que estava sempre lotada, muitos shows, entrevistas, enfim. Mas nas poucas vezes que nos encontramos era tudo muito intenso e bonito, tanto que resultou em uma gravidez. Mantemos em sigilo máximo o nosso caso para não prejudicar a vida dele nem a minha, mas eu queria ele só para mim. Queria que ele deixasse a esposa para ficar comigo, mas ele dizia que ainda não era o momento. Ele tinha muitas outras coisas para resolver antes. As lembranças da praia eram de quando eu vivia na Califórnia. A praia e o pier ficam em Santa Mônica. Já as lembranças dos lugares com muitas árvores altas eram dos parques que eu visitei com ele na Inglaterra, o Hyde Park e o Queen Mary Garden. A casa que eu via era a casa onde fui morar sozinha em Notting Hill e era onde aconteciam nossos encontros. As pessoas com as quais eu me via nas festas eram realmente meus amigos do trabalho e da universidade. Tudo ficou muito claro para mim graças a ele, ou seja, ele não apenas contou, mas como ela também conseguiu ver vidas passadas. A última reencarnação dela, que segundo ela falou, foi em 1972. E quando eu pensei que ele nunca mais iria aparecer na minha casa, uma noite ele foi até lá. Eu briguei com ele, disse coisas absurdas enquanto ele queria saber se eu e a nossa bebê estávamos bem e queria me contar as novidades que ele trazia. Eu gritei com ele, mandei ele ir embora, falei para ele sumir da minha vida, xinguei, ele apenas ficou me olhando assustado, como se não soubesse o que fazer. Eu gritava para ele, vai embora, volta lá para as suas fãs adolescentes, e ela acabou até xingando ele de um palavrão aqui que eu não vou poder dizer para vocês. Então, tudo isso aqui aconteceu na vida passada dela, tá, gente? Não foi numa visão que ela teve da vida atual. Foi uma coisa que ela disse para ele lá na década de 1970. Ela era muito ciumenta das fãs, as fãs eram muito novinhas e ela morria de ciúme a cada show que ele fazia, e acabou se tornando um relacionamento bem complicado também. E ele tentava calmamente entender do que eu estava falando. Corri para o meu quarto, sentei na minha cama, ele ficou de joelhos na minha frente e beijou a minha barriga. Ele dizia, não faça isso,
Pense na nossa pequena princesa. No caso, a Luciana também disse para mim o seguinte: Bruna, eu via os olhos dele lacrimejando enquanto ele dizia: tenha paciência, querida, tudo vai se resolver. E ficamos olhando um para o outro enquanto eu chorava, até que segurei o rosto dele com carinho e demos nosso último beijo. Falei para ele aos prantos: vá embora, por favor, não vamos nos prolongar. Você tem sua esposa, sua vida, sua carreira. Não se prenda a mim. A bebê vai ficar bem e eu vou tentar ficar bem também. Ele insistia, me abraçava, falava para eu não desistir da gente, e eu insisti para que ele fosse embora, e ele, visivelmente triste, foi embora da minha casa. Depois que ele saiu, eu surtei. Quebrei tudo que vi pela frente e, por fim, tirei minha vida levando minha bebê junto comigo. Na reencarnação dela, ela fez essa besteira, ela acabou tirando a própria vida e nisso a bebê também foi junto com ela. Foi tudo muito triste rever aquela cena, reviver aqueles momentos que, no momento em que essas lembranças vieram à tona, fiquei muito mal por alguns dias. Por isso que dizem que para as pessoas que queiram ver suas vidas passadas, precisam estar com um psicológico muito forte, porque senão você pode ver alguma coisa que pode interferir também na vida atual, uma culpa, uma tristeza, um amor do passado. Então é muito complicado, realmente. As regressões que são feitas têm que ser feitas, na verdade, com um profissional muito competente, mas mesmo assim, gente, é uma coisa muito complicada de se fazer, porque você pode ver coisas que você não vai aceitar na vida atual que você tem. Depois que ele me ajudou a ter acesso a essas lembranças, ele me contou que havia escrito 3 músicas para mim. Em uma delas, ele diz: eu vou mudar por você, onde ele se referia à forma como ele lidava com as fãs, que então ele iria mudar isso. E ele também se referiu como um treinador em azul, e eu vou te amar também. Aqui, no caso, ele se referia que quando eu reencarnasse, ele seria meu mentor e estaria vestindo azul, e foi realmente o que aconteceu, porque quando ele aparecia para ela, ele estava vestido com roupas na cor azul. Na segunda música, ele também dizia que o amor irá vencer. Na terceira música, que está em seu último disco, ele fala tudo sobre o que vivemos juntos, do quanto eu curti estar com ele, que por fim terminei tudo da pior forma possível, xingando ele de forma que eu havia danificado a alma e também o seu terno. Ou seja, eu humilhei bastante ele, eu briguei muito com ele, mas mesmo assim ele continuou me amando. Em uma entrevista de rádio, meses antes do seu desencarne, a locutora perguntou sobre essa música que ele fez. Ela quis saber do que se tratava e ele respondeu: é sobre uma mulher que me magoou. E essa entrevista está no YouTube. Ele ainda regravou as músicas que eram importantes para nós naquela época, como Stand By Me, Let's Dance e também Do You Wanna Dance, não sei se é assim que se pronuncia, do Johnny Rivers, tá? Então a Lady Lay do Bob Dylan me fazia chorar quando criança, quando adolescência e também na fase adulta, porque foi uma das músicas que ouvimos e dançamos juntos. E sabe a nossa bebê que levei comigo em 1972? Hoje ela está com 17 anos e é a minha filha. E ele, depois de me contar tudo isso e me ensinar lições de como ser uma pessoa melhor para não voltar a cometer os erros que cometi no passado, ele se despediu de mim e disse que tem uma missão na espiritualidade de ser mentor espiritual de pessoas que precisam. E ele esteve comigo durante toda a minha vida, estava sempre por perto como meu mentor do terno azul, é assim que ela se refere a ele, mentor do terno azul. E ele se propôs a ser meu mentor, porque enquanto estávamos encarnados, ele não pôde cuidar de mim quando precisei, mas nessa vida, mesmo nós estando em dimensões diferentes, ele veio cuidar de mim. Sinto saudades dele, mas sei que ele está cumprindo a missão dele na espiritualidade enquanto eu cumpro a minha missão por aqui. Suas músicas me confortam, me dão força, me traz saudades daquela época que vivi e a certeza de que ele está à minha espera lá do outro lado. O amor realmente transcende a morte. O amor
é eterno. Ai, gente, eu fiquei toda arrepiada, juro. Eu sempre comento isso com vocês, que eu fico arrepiada, mas eu fico mesmo. Então, é uma história muito bonita, é uma história longa, uma história que eu nunca tinha contado aqui no canal, nada parecido a respeito. Eu acredito em vidas passadas, eu creio na reencarnação, mas eu também acredito na fé dos outros, ou seja, eu acredito pela pessoa acreditar e respeitar essa crença. Aqui no canal a gente respeita qualquer religião, doutrina, desde que não faça mal a ninguém. Mas eu realmente acredito em reencarnação e em vidas passadas, até por experiência própria também. Um recadinho bem rápido também, tá, gente? Antes de começar a ler o relato, eu peço que vocês se tornem membros aqui do canal para ajudar o nosso trabalho e também se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você vai ser sempre notificado por nós quando sai um vídeo novo. Bom, o relato começa assim. Olá, Bruna. Eu me chamo CSS e eu tenho muitos relatos sobrenaturais para contar. Só tenho uma condição, que os nomes citados sejam modificados. Tudo bem? Tudo bem, tá bom? Começamos, inclusive, pelo seu nome. Já no meu caso, segundo ela, pode se referir também como CSS. Bem, Bruna, tudo começou quando eu era criança. Meu pai, que se chamava Renato, era um homem muito responsável no sentido provedor. A minha mãe se chamava Ana e ela, antes de se tornar funcionária pública, ela era costureira e, como pobre, não nos faltava nada. O que meu pai tinha de responsável como dono de casa, por outro lado, tinha muito também de frequentar prostíbulos e, além disso, gostava de beber bastante. Meu pai, ele se envolveu em um caso amoroso com uma mulher, segundo ela, macumbeira, de nome Joana. Esse relacionamento durou anos, tá? E também desse relacionamento eles tiveram um filho, além dos dois que ele já tinha. Meu pai registrou a filha dela também quando minha mãe tomou conhecimento do caso deles e ela já estava grávida também. O pior de tudo é que ela se fazia de amiga da minha mãe ao ponto de ser madrinha de um dos meus irmãos. Até aí tudo estava normal. Depois que minha mãe tomou conhecimento do caso deles, foi que as coisas começaram a acontecer, coisas sobrenaturais. Barulhos eram escutados na cozinha todas as noites, eram sons de panelas batendo uma nas outras, só que quando íamos olhar não havia nada. Isso acontecia toda noite. E o interessante de tudo isso é que só acontecia após todos estarem dormindo. A minha mãe, ela começou a adoecer também, ela procurou um médico, fez exames e nada era diagnosticado. Até que uma certa vez ela ficou muito doente mesmo, e o médico falou que ela iria passar por uma cirurgia. Cirurgia essa que na semana anterior ao procedimento, uma vizinha nossa, que era médium, ela chegou lá em casa para falar com a minha mãe. Ela estava muito incomodada com a cirurgia que minha mãe iria fazer e no decorrer da conversa, uma entidade entrou no corpo dessa vizinha. Eu e minhas irmãs fomos colocadas para fora de casa por uma outra vizinha nossa e a filha mais velha da vizinha que havia incorporado a entidade também foi retirada do local. Foram horas para poderem expulsar a entidade do corpo daquela mulher. Ficamos sabendo depois que essa mesma entidade havia falado para minha mãe que se ela entrasse na sala de cirurgia, ela não sairia com vida, pois o trabalho que foi feito era para ela morrer na mesa de cirurgia, no caso, um trabalho espiritual. Minha mãe não foi fazer o procedimento, pois havia menstruado. Bruna, foi Deus que livrou minha mãe daquela situação. Depois disso, ela foi a outro médico e depois de exames feitos, descobriu que na verdade ela não tinha nada. Só que as coisas foram piorando, eram vultos vistos não só à noite, mas de dia também. A minha mãe era constantemente atormentada por presenças malignas que não a deixavam dormir. Sempre que ela deitava, as manifestações começavam. Lembro certa noite em que meu pai estava trabalhando. Ele era ferroviário e tinha período que ele trabalhava à noite e tinha período que era de dia. Nessa noite, o meu pai estava trabalhando e nós havíamos deitado cedo, pois era inverno e chovia muito. Porém, fomos acordados com o grito de minha mãe. Eu dormia numa cama beliche e minha cama era a parte de cima e da minha irmã mais velha dormia na cama de baixo.
A minha outra irmã dormia na cama do lado da nossa e meu irmão em outro quarto. Me lembro bem de pular da minha cama sem me dar conta da altura, pois eu tinha uns 9 para 10 anos. Corremos todos para o quarto de minha mãe e a encontramos chorando muito. E ela nos falou que uma presença segurou ela pelos braços e a empurrou contra o espelho da cama, que era muito comum naquela época, cama com os espelhos. Como ela estava dormindo, emborcada com a cabeça apoiada nos braços dela, e ela estava com a cabeça virada para os pés da cama, ou seja, ela estava dormindo ao contrário, ela já estava numa posição ao contrário do que era para ela estar. Ela nos relatou que duas mãos grandes e peludas a empurraram para trás, e quanto mais ela fazia força para se livrar, mais ela era empurrada para trás dessa cama. Ela estava tão aterrorizada que não teve coragem de abrir os olhos para ver o que estava empurrando. Ela só sentia os pelos grossos sobre o rosto dela e um mau cheiro terrível que exalava dessa entidade. Quando ela atingiu o espelho da cama, ela firmou os pés e começou a fazer força para frente. Ela disse que quando ela firmou os pés, ela então gritou: Jesus, me socorra. Naquele momento, essa coisa simplesmente desapareceu, sumiu. Anos se passaram depois disso. Muitas vezes o pastor da igreja que minha mãe frequentava e minha irmã também, ele era chamado para fazer orações. Melhorava, mas depois começava de novo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu morei por uns tempos na casa dos meus pais. Ele é o primogênito como filho e como neto também. Muitas vezes, quando eu o colocava para dormir, logo em seguida ele acordava aos gritos, como se algo tivesse acordado. Quando ele completou 1 ano de vida, todos os dias, às 18 horas, no caso, né, às 6 horas da noite, ele entrava na sala de estar e começava a gritar e a chorar, dizendo que tinha um bicho grande e feio que estava na parede onde havia uma poltrona que era do meu pai, onde ele sentava todas as noites para ouvir os seus discos de Nelson Gonçalves. Nessa época, meu pai já estava aposentado da rede ferroviária e estava trabalhando na Câmara Municipal. Eu muitas vezes tinha meu colchão levantado, comigo deitada, e quando eu abria os olhos aquilo parava. Muitas vezes eu deitava à tarde com meu filho para que ele pudesse dormir tranquilo, porque eu tinha medo de deixar ele só no quarto, devido a várias vezes que o colocamos e ele acordava aos prantos, dizendo que o bicho peludo estava perto dele, e essa situação ficou tão séria que nós colocamos o berço dele na cozinha para ele poder ficar perto de nós enquanto fazíamos os serviços, e à noite ele dormia comigo e com o pai dele. E depois de muitos tormentos, meu pai comprou um grande terreno, local esse que moro até hoje. Aqui foi construída a casa do meu pai. Em cima da dele era a minha. Nesse período eu já estava com 3 filhos. Disseram que nós deveríamos sair da casa que vivíamos e só então tudo acabaria. Mas não é bem assim, pois a questão não era a casa, e sim o que era feito para nos destruir. Os anos se passaram, meus filhos e sobrinhos já na adolescência, meu pai adoeceu de câncer e após um tratamento sem solução, ele faleceu. Anos depois, a mulher que ele havia tido um caso faleceu também de uma doença rara. Dizem que ela ficou irreconhecível. Foi quando começou a amenizar as perturbações sobrenaturais. Minha mãe faleceu anos depois dela. Eu saí da casa que eu vivia e construí outra no mesmo terreno, mas graças a Deus nunca aconteceu nada nessa minha nova casa. E esse, Bruna, foi o meu relato sobrenatural. Então, assim, gente, é uma história bem interessante mesmo, porque foi feito segundo, né, a CSS. Segundo ela, foi um trabalho de magia que foi feito para a mãe dela. Não se sabe ao certo quem foi, mas esses problemas eram totalmente espirituais. E quando ela foi para uma nova casa, começar uma vida somente ela e a família, essas perturbações pararam. Muita gente acredita, muita gente pode não acreditar,
mas eu realmente não duvido de nada dessa história, porque eu acredito no mundo sobrenatural que nos cerca, com certeza nunca estamos sozinhos. Gente, quero pedir também desculpas, tá? Porque eu tô bastante suada aqui no sul, Santa Catarina, está um calor imenso. Eu tô sem ar-condicionado, estou no ventilador. Então, por favor, me perdoem se a minha maquiagem estiver derretendo, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu peço que vocês mandem um relato de vocês também por e-mail, que assim que receber a gente vai estudar o caso e vai apresentar aqui no nosso canal, tá bom, gente? Um beijo grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!